Irmãos e amigos, esse testemunho que você escutará é algo sobrenatural que vai mudar a sua vida e também mudará a vida de sua família. Eu quero compartilhar esse testemunho, que é algo que ocorreu na minha vida quando passei por um acidente, em 14 de abril de 1993, na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Aproximadamente às 7 da tarde, eu estava indo em direção à minha casa em uma moto marca Honda, quando eu vi na avenida um caminhão que vinha rapidamente. Freiei a moto e fui arrastado por 5 metros, aproximadamente. E no momento em que fui arrastado, fiquei debaixo das rodas do caminhão. Muita gente vinha socorrer-me, e no momento que eles me cercavam, eu vi meu corpo. No momento que tive esse problema, as pessoas corriam de um lado para o outro. Eu vi meu corpo e eu percebi que fraturei meu braço esquerdo. Eu estava com o rosto destroçado, desfigurado e com o crânio partido. No momento que eu vi isso, comecei a colocar sangue pela boca. Eu senti que minha vida estava indo embora. E nesse momento que eu passava por isso, o meu espírito começou a sair do meu corpo. E no momento que o espírito saía de meu corpo, vi as pessoas correndo de um lado para o outro. Chamaram a ambulância, mas quando ela chegou, eu já estava morto. E recolheram meu corpo diretamente para o hospital da cidade. Me levaram para um quarto frio, e eu via meu corpo nesse lugar. Logo vi uma luz que iluminava, e comecei a caminhar por essa luz. Eu vi uma escada que subia, comecei a subir por ela, e no final dela vi uma porta grande, e vi um homem sentado como um pastor, e ele perguntou: de onde vens? E ele me disse: passa, e nesse momento se abriu a porta. Entrei pela porta, e ao entrar por ela eu vi um campo verde, e vi um homem que vinha com um vestido branco brilhoso. Suas vestes resplandeciam. Eu caí de joelhos no momento em que ele se aproximou de mim. Eu disse: Senhor Jesus, ajuda-me. E ele me disse: não temas. Eu me levantei e ele me tomou pela mão e disse: vem, você vai conhecer este lugar. Começamos a caminhar e se abriu um túnel escuro. Era um túnel escuro imenso, e nós começamos a caminhar por esse túnel. Se abriram cortinas de fumaça. Segui caminhando e senti um odor de carne podre. Era um odor de podre que saía desse lugar. E no momento que seguimos caminhando, senti um calor horrível saindo desse lugar. Eu seguia caminhando, sentindo esse calor extremo. E eu disse: Senhor, para onde me levas, Senhor? Mas ele me disse: não temas. É necessário que conheças esse lugar. E nesse momento eu comecei a escutar vozes que gritavam. Seguimos caminhando por esse túnel e o Senhor me disse: abra os seus olhos. Ele me disse: olha. E eu comecei a olhar e vi que estava tudo ardendo. Havia fogo e lava de fogo. Havia um fogo muito alto e nesse fogo havia multidões de pessoas. E no momento que elas viram o Senhor, elas disseram: Senhor, ajuda-nos, salva-nos. E nesse momento o Senhor me disse: essas são as pessoas que não conheceram a minha palavra. São as pessoas que não entenderam a minha palavra e por isso elas estão aqui. Pessoas que não pregaram a minha palavra. E nesse momento começamos a caminhar. Esse lugar era horrível e insuportável. O calor do fogo penetrava o meu corpo e eu sentia muito temor nesse lugar. Eu tinha medo desse lugar. E eu disse: onde me levas, Senhor? Mas ele me disse: não temas, agarra em minhas mãos.
Seguimos caminhando e no momento em que seguimos caminhando, chegamos a um setor e nesse setor havia fogo queimando com palhas embaixo. Nesse lugar havia larvas de fogo e no meio dela havia pessoas de todas as classes. E eles começaram a gritar: Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. O Senhor me disse: essas são as pessoas que me conheceram muito e entraram em pecado. E o pecado entrando gera morte. E o pecado gera a morte eterna. E nesse momento começamos a caminhar. Seguimos caminhando e eu olhava esse lugar horrendo de tormento. E seguimos caminhando e o Senhor me disse: agora você vai ver nesse lugar multidões de pessoas. E nesse setor havia muitos jovens senhoritas que fizeram parte de gangues. Haviam outros assassinos, pessoas que roubavam, e esses jovens estavam no inferno. E vinham os demônios e cravavam lanças em suas cabeças. Esses demônios começavam a castigar os seus corpos. Eles os destroçavam e eles gritavam de dor. E eu via esses jovens nesse lugar e eles diziam: por sua culpa estou nesse lugar. E eles diziam entre si: por sua culpa eu estou aqui. Por sua culpa eu caí aqui, porque no inferno não existe amor. No inferno não existe amor, no inferno só existe ódio. E o Senhor me mostrava esse lugar e eu dizia: Senhor, Senhor, não me deixes aqui. Ele me disse: não temas. Seguimos caminhando. Chegamos a um outro setor. E nesse setor haviam jovens que tinham tirado a própria vida. Haviam se suicidado. Se suicidaram por causa de uma decepção. Por causa de algum problema que eles não podiam resolver. E um demônio com dentes grandes vinham e mordiam os seus corpos e os destroçavam. O Senhor me disse: é isso que acontece com o suicida. Eu sou aquele que dá a vida, sou aquele que prolonga a vida. Ninguém pode tirar sua própria vida. Essas pessoas no inferno têm um lugar separado e eu via como o fogo consumia os seus corpos. E nesse momento o Senhor me disse: vamos, sigamos caminhando. Nesse setor, agora você vai ver jovens, senhoritas que se dedicavam à prostituição. Vendiam seus corpos por prazer. E o Senhor me dava a conhecer a atitude dessas pessoas na terra. Essas pessoas vendiam os seus corpos por prazer, por dinheiro. E algumas mulheres, tendo os seus maridos, se prostituíam. E nesse momento eu vi uma mulher em cima de uma cama de fogo. Tinha lanças por debaixo de sua cama e, de repente, no meio da escuridão, vinha uma serpente. Entrava por seu ventre e saía pela sua boca. Destroçava o seu corpo e essa mulher gritava. E essas pessoas diziam: Senhor, salva-nos. O Senhor disse: só uma vez vive o homem, e depois vem a morte. E a morte é essa. E vem aqui para o inferno. Nesse momento eu senti temor. E o Senhor disse: segure a minha mão e não solte. Eu sentia temor ao ver aquele lugar horrível. Esse lugar era horrendo. E nesse lugar seguimos caminhando. E chegamos a um outro setor. E nesse setor havia homens e mulheres. Nesse lugar havia homens ricos. Esses homens ricos na terra se vestiam de roupas finas.
Porém, no inferno, eles estavam sendo atormentados por causa do amor ao dinheiro. E o Senhor me dava a conhecer a vida dessas pessoas. E no momento que me mostrava, eu via esses homens ricos. Eu os via desfrutando de suas riquezas na terra. E o Senhor me disse, os homens ricos que têm as suas riquezas como seu Deus não podem entrar no meu reino. Porque suas riquezas eram o seu Deus, agora essas riquezas se tornaram o seu tormento. No momento que o Senhor me disse isso, eu senti temor. E no momento que o Senhor me falou sobre essas pessoas, eu ouvi os clamores dizendo, Senhor, tenho sede. E eles viam algo como se fosse água. E eles corriam até essa água, porém não era água, era larvas de fogo. E eles bebiam pensando que era água. E isso lhes destroçava as gargantas. E eles clamavam ao Senhor nesse momento, mas nada podia ser feito. O Senhor me disse, sigamos caminhando. E chegamos a um outro setor. E nesse setor haviam outras pessoas. Haviam várias pessoas nesse setor. E nesse lugar estavam os desviados. Tinham ex-pastores e esses ex-cristãos estavam nesse lugar de tormento. E o Senhor me dava a conhecer. E aqui na terra eles realizaram milagres. Realizaram prodígios. Mas por algum problema que ocorreu na igreja, eles voltaram para o pecado. E o pecado produz a morte. Mas eles não buscaram o perdão de Deus. E caíram nesse lugar. E estavam nesse lugar de tormento. E clamavam ao Senhor. E diziam, Senhor, salva-nos, Senhor. Salva-nos, ajuda-nos. E nesse momento eu ouvi o que o Senhor disse. Apartai-vos de mim, fazedores de mal. Se tivessem ouvido ao Senhor, o teriam seguido. Mas eles não o seguiram. Mas antes seguiram o pecado. Nesse momento o Senhor se afastava deles. E o Senhor chorava. Suas mãos sangravam. Eu olhava para suas mãos e o Senhor me dizia, esse foi o preço que eu paguei por todos. Esse foi o preço que eu paguei por todas as pessoas. E o Senhor chorava. E nesse momento ele me disse, sigamos caminhando. E saindo desse setor, nós encontramos muitas pessoas. Encontramos grupos nacionais e internacionais. Eles tocavam seus instrumentos, mas não eram instrumentos normais. Eram instrumentos de fogo. E ao tocar nessas cordas, não eram cordas, eram forquilhas que partiam seus dedos. E os destroçavam. E vinham os demônios e os atormentavam e cravavam lanças em suas cabeças. E vinham umas bestas com cara de cavalo e começavam a morder os seus corpos. E os destroçavam e rapidamente eu vi um dos meus amigos. Porque antes de conhecer a Cristo eu tinha um grupo secular chamado Titãs do Amor. E esse meu amigo estava no inferno. Ele tocava teclado e estava tocando aquele instrumento em chamas. E sobre esse instrumento em chamas, suas mãos estavam ardendo, queimando. E o Senhor permitiu que eu reconhecesse esse meu amigo. Ele me viu e me gritou e me disse. Ele disse, você me conhece, fale com meu pai, com minha mãe e com os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Esse lugar é tormento dia e noite. Nós não temos descanso aqui. E nesse momento o Senhor me disse, essas pessoas na terra desfrutavam, mas aqui no inferno já não desfrutam. E rapidamente começava a arder embaixo dos seus pés com chamas, e embaixo dos seus pés haviam lanças. E em cima daquelas lanças eles saltavam e gritavam.
E eu via tudo isso e sentia temor ao ver os meus amigos ali. E nesse momento eu dizia: Senhor, quem irá? Mas ele me disse: tu irás. Você vai contar esse testemunho a todos os meus filhos e a todas as pessoas que não me conhecem. E o Senhor me disse: sigamos caminhando. E ao seguir caminhando, vimos um outro grupo de pessoas. Essas pessoas estavam em outro setor. E nesse setor estavam os ex-padres, freiras que aqui na terra haviam ensinado falsamente. Ensinaram um engano para as pessoas. E no inferno essas imagens, essas virgens, e no inferno já não eram essas virgens, eram demônios. E aquelas imagens no inferno criaram vida, e já não eram imagens, eram demônios. E esses padres e essas freiras diziam, e eles diziam entre si: por que não ensinamos a verdade? Por que não ensinamos o correto? Agora nós estamos aqui. Estavam sendo atormentados e choravam. Desesperados, eles diziam: e o Senhor se afastava deles. E o Senhor saía desse lugar. E começamos a caminhar. E nesse setor estavam os políticos, os presidentes. Essas pessoas estavam no inferno sendo atormentadas. E tinham os militantes dos partidos. E eles eram atormentados com a bandeira dos seus partidos. Os demônios penetravam essas bandeiras em seus corpos. E o Senhor me disse: eu quero que você faça com que os homens sejam conhecedores dessa verdade, conhecedores da minha palavra. E nesse momento o Senhor me disse: sigamos caminhando. E eu via como essas vidas sofriam ali dentro. Rapidamente ao caminhar eu vi uma cascata, mas nessa cascata não caía água. Mais no profundo havia um lago de fogo. E essa cascata que caía eram vidas que partiam da terra, sem conhecer a Deus. E o Senhor me disse: são as pessoas que não conheceram a minha palavra e estão vindo para esse lugar. E eu disse: Senhor, quem vai pregar? Quem vai pregar? E ele me disse: filho, tu vais levar essa mensagem aos meus filhos e às pessoas que não me conhecem. Vai levar esse testemunho para toda essa gente. Nesse momento o Senhor me disse: grava isso em tua mente e em teu coração, para quando você for falar sobre isso. Rapidamente começamos a sair desse lugar. O Senhor me disse: olha pela última vez esse lugar. E eu olhei para esse lugar e ele ardia como uma cidade em chamas, como um forno. E nesse momento o Senhor me disse: vamos sair desse lugar. Agora vamos sair desse lugar. Ao sair desse lugar, me disse o Senhor: agora vais conhecer a grandeza do teu Senhor. E nesse momento começamos a caminhar por um lugar lindo.